Sequência aqui do texto, tem uma parte que o Freud fala sobre o que aconteceu depois da substituição da hipnose pela técnica da psicanálise, né? Então ele fala assim: depois que a hipnose foi substituída pela técnica da associação livre, o procedimento catártico de Breuer transformou-se em psicanálise, que por mais de uma década foi desenvolvida apenas por esse autor, Freud. Durante esse tempo, a psicanálise gradualmente chegou à posse de uma teoria que parecia dar explicação suficiente sobre a gênese, o sentido e o propósito dos sintomas neuróticos e fornecia um fundamento racional aos esforços médicos para eliminar a doença. Então, Freud começou a chegar à conclusão de que, além das questões ali depois do uso da hipnose, da catarse que acontecia com a hipnose, o método da associação livre, que é a psicanálise, começou a dar sentido, a dar alguma razão para todos aqueles sintomas que aconteciam, que eram inexplicáveis pela ciência, pela medicina até então. Os médicos não conseguiam fechar ali o que seria aquilo, né? Vou mais uma vez relacionar os fatores que formam o conteúdo dessa teoria. Eles são a ênfase na vida instintual, afetividade na dinâmica psíquica, o fato de mesmo os fenômenos psíquicos aparentemente mais obscuros e arbitrários sempre serem determinados e dotados de sentido, a teoria do conflito psíquico e da natureza patogênica da repressão, a concepção dos sintomas patológicos como satisfações substitutivas, o reconhecimento da importância etiológica da vida sexual, em especial dos começos da sexualidade infantil. Então aqui ele começou a trazer as polêmicas, né? Por quê? O que ele fala aqui, ó? A concepção dos sintomas patológicos como satisfações substitutivas, né? Freud vem com essa. Porque dentro desses sintomas há a realização dessa pulsão, há uma vantagem, entre aspas, dentro daqueles sintomas neuróticos, que a gente sabe muito bem hoje isso em psicanálise, né? Que há um gozo dentro do desprazer. O sintoma, ele tá ali porque ele tá satisfazendo, de certa forma, aquela neurose da pessoa. E outro, entretanto, que Freud trouxe, que foi muito polêmico, é essa questão da sexualidade infantil. Quando ele veio com as teorias da sexualidade, das fases oral, anal, fálica ali, do desenvolvimento infantil da sexualidade, que foi grande polêmica, porque pensava-se que era só a partir do momento da puberdade para a vida adulta, né? No aspecto filosófico, essa teoria tinha que adotar a concepção de que o psíquico não coincide com o consciente, que os processos psíquicos são inconscientes em si, e apenas mediante o funcionamento de órgãos especiais, que seriam instâncias, sistemas, são tornados conscientes. Acrescentarei, completando essa enumeração, que entre as atitudes afetivas da infância destacou-se a complicada relação emocional com os pais, o chamado complexo de Édipo. Né? E aí ele vem com essa questão do complexo de Édipo, que a gente fala, que a gente sabe que é a gênese de muitos dos nossos problemas na vida adulta, das neuroses, né? A questão do complexo de Édipo mal resolvido, da castração que não ocorre, ou da castração em demasia. Então, há uma gênese aí de muitas das nossas complicações e sintomas por conta do complexo de Édipo, no qual reconhecemos cada vez mais claramente o núcleo de todo caso de neurose e que na conduta do analisando, perante o médico, chamaram a atenção determinados fenômenos de transferência emocional, que adquiriram enorme significado, tanto na teoria como na técnica. Já nessa configuração, a teoria psicanalítica das neuroses continha vários elementos que contrariavam as opiniões e inclinações vigentes e podiam suscitar estranheza, aversão e descrença nos observadores. Polêmicas, né? Ainda mais ele trazendo que a sexualidade ela vinha já de origem infantil. Por exemplo, a posição ante o problema do inconsciente, o reconhecimento de uma sexualidade infantil e a ênfase dada ao fator sexual na vida psíquica em geral, mas outros se juntariam a esses. Porque na concepção geral das pessoas, tanto no período de Freud como de hoje,
Quando se fala em sexualidade, em libido, em impulsões sexuais, em questões de que somos movidos pela sexualidade, há esse pensamento de que é o sexo em si, que é o ato sexual em si. E o Freud só pensava em sexo, tudo era reproduzido em sexo. E a psicanálise traz que a sexualidade vai muito além do ato sexual, né? Então, a realização da sexualidade, as pulsões sexuais libidinais vão muito além do ato em si, dos órgãos genitais ali em si. Aí ele segue aqui na sequência, né? Para mais ou menos compreender como que numa garota histérica um desejo sexual proibido pode se transformar num sintoma doloroso, fora necessário fazer intrincadas e abrangentes suposições relativas à estrutura e à função do aparelho psíquico. Então era observado, né, nas questões de histeria ali, onde são convertidos sintomas psíquicos em sintomas físicos, né, e na época do Freud tinha muitas analisandas ali que tinham questões de paralisia das pernas momentânea, ou uma cegueira do nada, né, isso eram questões das histerias, né, que não tinham um relacionamento, não estavam relacionados a questões físicas propriamente, né, e sim questões psíquicas. Era evidente a desproporção entre o dispêndio e o resultado. Entre o dispêndio, aquilo que se gasta, que se consome, e o resultado. Se realmente existiam as condições postuladas pela psicanálise, elas eram de natureza fundamental e tinham de poder se manifestar igualmente em outros fenômenos que não os histéricos. Mas, sendo correta essa conclusão, a psicanálise deixaria de interessar apenas aos neurologistas. Podia requerer a atenção de todos os que atribuem importância à pesquisa psicológica. Seus resultados não diziam respeito apenas ao âmbito da vida psíquica patológica. Eles tampouco podiam ser negligenciados para a compreensão do funcionamento normal. A prova de sua utilidade no esclarecimento da atividade psíquica não patológica chegou bem cedo para a psicanálise em relação com dois tipos de fenômeno. Nos frequentes atos falhos cotidianos, como esquecimento, lapso, mudança involuntária do lugar de um objeto, etc., e nos sonhos de pessoas sadias e psiquicamente normais. Né? Então, aqui traz essa questão de uma das fontes, né, de tantas fontes de acesso ao inconsciente. Então, primeiramente, a livre fala, que a psicanálise utiliza, essa associação livre, de falar livremente, sem pensar, sem ficar ali guardando e detalhando e aos pouquinhos e planejando esse falar, mas falar livremente. Nesse falar livremente vir esses atos falhos, que é trocar um nome por outro, falar uma palavra no sentido de outra, que comumente numa conversa normal a gente desconsidera, mas para psicanálise, para análise, a gente considera esses como conteúdos inconscientes. E os sonhos, né, que são uma fonte riquíssima do que o inconsciente traz, né, dos desejos escondidos, das vontades, dos receios, dos conteúdos inconscientes, e que vem de uma forma totalmente fantasiada, totalmente estranha, muitas vezes, a pessoa ali, né, vem com pessoas que não tem nada a ver, né, com pessoas que você nunca viu na vida, às vezes aparece no sonho, ou coisas distorcidas, porque é uma maneira do inconsciente se manifestar nos sonhos, mas ainda com aquela questão de estar sendo cerceado de certa forma, né? Ainda tem aquela questão da culpabilidade, o quanto que aguenta vir esses conteúdos, e na medida que a pessoa está dormindo, que está no relaxamento profundo, esses conteúdos vêm. Mas eles vêm assim meio disfarçado, não vêm às vezes muito claramente. Os pequenos atos falhos, como o temporário esquecimento de nomes próprios, que sabemos, os lapsos de fala, de escrita e coisas afins, não eram vistos como merecedores de explicação, ou eram atribuídos ao cansaço, desatenção, entre outros. Só que o Freud falou, não é só uma desatenção, não é só por acaso que esqueceu o nome, ou foi lá chamar a esposa e chamou ela de mãe. Não é por acaso. Aqui tem conteúdos do inconsciente que querem nos dizer algo. O presente autor demonstrou com numerosos exemplos em seu livro Psicopatologia da Vida Cotidiana, que nesse livro Psicopatologia da Vida Cotidiana, acho que eu até deixei aqui no canal um vídeo,
tem justamente sobre isso, né? O Freud falando sobre essa questão, por que a gente esquece o nome? E além de esquecer, a gente inverte, traz um nome, um outro nome no lugar. Por que acontecem essas substituições? E até nesse estudo do Freud desse livro, ele traz um exemplo dele mesmo, que aconteceu com ele, né? Então, que ele estava numa carruagem com um estranho, ia falar determinado assunto, foi falar um nome, trocou por outro, e quais foram as associações que a cabeça dele fez para que houvesse esse esquecimento e ao mesmo tempo troca, né, substituição de um nome ao outro, que é muito interessante esse trabalho do Freud também. Então, o presente autor demonstrou com numerosos exemplos, no exemplo, o livro Psicopatologia da Vida Cotidiana, de 1901, que tais ocorrências são dotadas de sentido e surgem devido à perturbação de uma intenção consciente por outra intenção suprimida, muitas vezes inconsciente. E aquilo que Freud trouxe no exemplo desse estudo, que eu falei sobre o esquecimento e troca de nomes, houve exatamente isso. Além do esquecimento do nome que ele queria falar, houve um recalcamento, um impedimento, né? Um recalcamento daquele conteúdo, porque era um conteúdo que causou um certo constrangimento para o Freud falar para um estranho. Então ele teve que recalcar aquele conteúdo e naquilo que ele recalcou para elaborar as ideias, para vir o conteúdo corretamente e não cometer uma gafe ali, ele fez a substituição por outro. Mas eram outras coisas que estavam conectadas àquele conteúdo que ele estava ali escondendo, que ele não queria revelar. E é o que acontece muitas vezes com a gente. Então ele fala assim, que essa perturbação, essa inversão, você suprime esse conteúdo, que é um conteúdo inconsciente. Lá no estudo do Freud era um conteúdo inconsciente dele. Ele passou várias coisas que ele conectou com aquele assunto que eles estavam falando, mas tinha um conteúdo que era um pouquinho constrangedor. E aí houve a supressão desse nome que ele não lembrava e a substituição por outro. Geralmente basta uma breve reflexão ou uma rápida análise para se encontrar a influência perturbadora. Dada a frequência desses atos falhos, dos lapsos de fala, sobretudo, é fácil para qualquer um convencer-se por experiência própria da existência de processos psíquicos não conscientes, mas que são atuantes e acham expressão, pelo menos como inibições e modificações de outros atos, esses intencionais. Por conta disso, essa frequência desses atos falhos, desses lapsos ali, sobretudo que ele fala das falas, é de se observar que o que? Há realmente conteúdos não conscientes querendo sair e que são, que vêm ou por inibição ou por modificações nessas palavras, mas eles vêm, eles se manifestam. Conduziu-nos mais adiante a análise dos sonhos, que o presente autor apresentou ao público em 1900 com a interpretação dos sonhos. Nela se constatou que o sonho não é construído diferentemente de um sintoma neurótico. Ele pode, como este, parecer estranho e sem sentido, mas se investigamos mediante uma técnica que pouco se diferencia da livre associação usada na psicanálise, chegamos, partindo de seu conteúdo manifesto, ao sentido oculto, aos pensamentos latentes do sonho. Tal sentido latente é sempre um desejo que é mostrado como realizado no presente. No entanto, exceto no caso de crianças pequenas ou sob a pressão de necessidades físicas imperiosas, esse desejo secreto não pode jamais ser expresso de forma reconhecível. Então aqui nessa parte aqui é bem interessante, né? Que parece que quando Freud fazia os estudos ali de sonhos, né? Ele não tinha muito interesse pelos sonhos infantis ali, até mesmo dos seus filhos, porque era muito fácil de desvendar o enigma desses sonhos. Porque a criança traz aquela realidade do desejo muito vívido, né? Então, ela passou por um parquinho, não pôde ir naquele momento, porque a família estava sem dinheiro para pagar ali a entrada do parque. E ela queria muito ir, e naquela noite ela sonhou que foi ao parquinho e se divertiu horrores lá no parquinho. Então é um sonho muito assim, você sonhou isso porque realmente você tinha esse desejo de estar no parquinho. E aí quando ele traz aqui, ó, então a não ser no caso de crianças ou sob pressão de necessidades físicas imperiosas. Quando a gente tem aquele sonho de que tá querendo ir no banheiro, não consegue abrir a porta do banheiro, e não consegue, até que você desperta e você realmente está com vontade de ir ao banheiro fazer xixi.
né? Então isso acontece quando tem essas forças físicas imperiosas acontecendo ali e acabam aparecendo no sonho, né? Interessante que no trabalho do Freud, da interpretação dos sonhos, ele traz tudo que acontece, né? Que o sonho traz conteúdos atemporais, né? Não é só assim do momento do agora da pessoa, mas podem trazer conteúdos lá de trás, do passado dessa pessoa, como também há influências do meio que essa pessoa está ali dormindo, do meio concreto e real ali da situação. Então a pessoa está dormindo e deixou a janela aberta e começou a entrar um ventinho e de calor aquele tempo virou para friozinho de madrugada e aquele vento frio ali tá chegando ao corpo daquela pessoa que tá dormindo e aquele vento frio vai parar lá dentro do sonho. Ou o despertador da pessoa começa a tocar e aquela musiquinha vai parar lá dentro do sonho, né? A pessoa dormiu com o pé para fora e sentiu um peso na perna durante o sono. Então são manifestações do ambiente que vão parar lá dentro do sonho da pessoa também, né? E fora isso, os sonhos se manifestam muitas vezes de forma muito incoerente, muito sem sentido, muito mirabolante. E ali nas sessões da análise, quando os nossos analisandos trazem esses conteúdos, nós conseguimos ver o que tem a ver, por que apareceu aquilo, e vamos desmembrando, né, os sentidos e o sentido do analisando e não do analista para aquilo tudo, né, dos sonhos. E tem também aquelas situações de sonhos repetitivos, porque determinada coisa sempre aparece nos sonhos, ou é uma cor, ou um objeto, ou uma situação sempre recorrente, está querendo dizer algo por meio do inconsciente, por meio dos sonhos, quer trazer algo inconsciente por meio dos sonhos. Um fato muito interessante também, assim, muitas vezes o que acontece é que a gente sonha, a gente não lembra, né, do que sonhou, a gente lembra ali na hora, depois esquece. E tem pessoas que às vezes falam, eu nunca sonho, não lembro de sonhar, começam a fazer as sessões de análise e começam a vir sonhos. E aí, se não me engano, é num dos trabalhos do Freud que fala também, ou foi no livro do Nasio, não sei qual desses que eu li, que fala que os sonhos é uma maneira de aparecer que os conteúdos estão se movimentando, que a análise está sendo trabalhada, movimentada, né, por conta desses sonhos que começam a aparecer durante as sessões. É muito interessante também. Aqui na sequência, então, ele vai explicando, né, que porque ele não pode vir da forma clara como um sonho infantil da realidade, quero ir no parquinho, aparece o parquinho claramente ali no sonho, então ele vem de uma forma assim, toda deformada, toda maquiada, toda meio troncha, né? E ele vai explicando aqui, então, como que ele se submete, esses conteúdos inconscientes, para aparecerem nesse sonho. Então, ele tem que submeter-se antes a uma deformação. Obra de forças restritivas, censuradoras. Uma deformação, obra de forças restritivas, censuradoras, que se acham no eu do sonhador. Desse modo, surge o sonho manifesto, como é recordado na vida desperta, deformado até ficar irreconhecível pelas concessões feitas à censura onírica, mas podendo ser revelado pela análise como expressão de um estado de satisfação ou cumprimento de um desejo, um compromisso entre dois grupos de tendências psíquicas que lutam entre si, exatamente como vimos no sintoma histérico. A fórmula de que o sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido é a melhor correspondente à natureza do sonho. O estudo do processo que transforma o desejo onírico latente no conteúdo onírico manifesto, o trabalho do sonho, nos proporcionou o que melhor sabemos da vida psíquica inconsciente. Então há um desejo muito grande, mas esse desejo encontra repressões fortíssimas. Eu tenho uma questão religiosa muito forte, que me restringe, que me sinto culpada por ter certos pensamentos e desejos, ou tenho uma situação familiar muito rígida na minha educação, na minha criação, e eu tenho esses desejos que, nossa, não posso nem pensar neles, mas eles existem. E aí meu sonho traz eles de uma forma bem disfarçadinha, bem maquiada, bem ornamentada, e ele traz para o meu sonho esses elementos que eu tento tanto esconder. Então é uma luta entre esconder
querer e ter as restrições para que eles não aconteçam. Ora, o sonho não é um sintoma mórbido, mas uma produção da vida psíquica normal. Os desejos que ele apresenta como realizados são os mesmos que na neurose sucumbem à repressão. Ele deve a possibilidade de seu surgimento à circunstância favorável de que durante o estado do sono, que paralisia a motilidade do ser humano, a repressão é atenuada, tornando-se censura onírica. Então o corpo está relaxado, a pessoa está relaxada e ele vem, esse sonho se manifesta. Mas, quando a formação do sonho vai além de certos limites, o sonhador lhe põe um fim e acorda, assustado, fica angustiado, e esquece o que sonhou. Isso acontece muito. Então, quando essa formação do sonho ultrapassa esse limite do vamos aos pouquinhos, vamos disfarçar, vamos mostrar muito claramente para ele esse desejo, né? E ele ultrapassa isso e começa a mostrar. Quando o sonho, então, a formação do sonho vai além de se disfarçar, vai além de certos limites, e ele vai meio que escancarando muito, o que acontece? A pessoa acorda. Ela desperta assustada, sente uma certa angústia, né? Às vezes vem esse relato em clínica da angústia que aquele sonho trouxe. E muitas vezes até esquece do que sonhou. Acorda, lembra do que sonhou, daqui a pouco esqueceu. Por quê? A culpa é tão grande, né, ali, daquilo, que faz um recalcamento daqueles conteúdos novamente. Está provado, assim, que tanto na vida psíquica normal, como na patológica, existem as mesmas forças e os mesmos processos se desenvolvem entre elas. A partir da interpretação dos sonhos, a psicanálise teve um duplo significado. Era não apenas uma nova terapia, mas também uma nova psicologia. Pretendia ser levada em conta não apenas por especialistas em doenças nervosas, mas por todos os que lidam com alguma das ciências humanas. Né? Que é bem interessante que, a partir desse marco do livro do Freud, a psicanálise sugeria então como uma nova terapia, mas não somente os médicos para trabalhar com elas, né? E que é o que hoje é o que da psicanálise, né? Ela não está amarrada ao profissional da medicina trabalhar com ela, né? Não tem essa rigidez. Então, para todos os que lidam de alguma das ciências humanas, teriam acesso a trabalhar com a psicoterapia, com a psicanálise. Sobre as polêmicas, né? Desde a época do Freud até hoje. Mas a recepção que ela teve no mundo científico não foi o quê? Não foi cordial, foi muito polêmico. Por cerca de uma década, ninguém se ocupou dos trabalhos de Freud. Por volta de 1907, um grupo de psiquiatras suíços, Bleuler, Jung em Zurique, chamou atenção para a psicanálise então e irrompeu na Alemanha, sobretudo uma tempestade de indignação que não foi realmente seletiva nos seus métodos e argumentos. Nisso, a psicanálise partilhou o destino de muitas novidades, que após certo lapso de tempo, tiveram reconhecimento geral. Entretanto, estava em sua natureza que despertasse uma oposição particularmente violenta. Ela feria os preconceitos da humanidade civilizada em alguns pontos bastante sensíveis, como que submetia todos os homens à reação analítica, ao desvelar o que, por acordo geral, fora reprimido no inconsciente, e desse modo forçou os contemporâneos a se comportarem como os doentes que, no tratamento analítico, evidenciam sobretudo as suas resistências. É preciso também admitir que não era fácil convencer-se da correção das teorias psicanalíticas ou obter treinamento no exercício da psicanálise. Então é bem interessante essa parte, que ele traz de toda essa polêmica, né, esse não aceitação, toda a rigidez de recalcamento dos conteúdos, de repente se escancarar. Então não foi assim aceito de braços abertos e nossa, que incrível isso. Ela foi muito polêmica e até hoje ela é.